Vamos abordar agora um pouquinho da questão da comprovação, tanto da união estável quanto da qualidade de dependente econômico. Agora, na Lei 13.846, nós tivemos a alteração do artigo 16 em seu parágrafo 5º para determinar que as provas da união estável e de dependência econômica passaram a exigir o início da prova material contemporânea, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado e não sendo mais admitiva a prova exclusivamente testemunhal. Então agora nós temos uma alteração na legislação, diferente do que vinha entendendo a TNU através da súmula 63, em que vinha aceitando uma prova exclusivamente testemunhal. A TNU entendia que, como não havia previsão legal que importasse na vedação exigência desse início de prova material, era prescindível. No entanto, a partir de agora, a gente tem essa vedação expressa na lei. Então, devemos estar atento que a prova material da união estável e da dependência econômica, ela passa a ser contemporânea. E não é contemporânea só de agora, ela é necessária que seja produzida em 24 meses antes do óbito. Ou seja, não adianta o casal, o companheiro ou companheira vir comprovar uma união estável somente com uma certidão de nascimento de um filho que tem já 5 anos de idade se o óbito ocorreu agora. É também uma das provas? Sim, mas será necessário provas também produzidas no período de 24 meses antes do óbito. É importante que a gente tenha em mente que, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal, é necessário que a gente tenha esse cuidado na produção de prova, na orientação do dependente para que tenha essa produção. Vamos abordar um pouquinho agora dos dependentes. Os dependentes, no caso da pensão por morte, eles são regulados através de 3 classes, sendo que a classe primeira exclui os dependentes da segunda, não havendo dependentes de primeira e segunda classe, será recebido o benefício pela terceira classe. Os dependentes da primeira classe, eles têm a sua dependência econômica presumida, ou seja, basta que comprovem que tem uma condição de dependente, ou seja, o filho vai comprovar através de uma certidão de nascimento a sua condição de filiação, o cônjuge vai comprovar através de uma certidão de casamento a sua condição de cônjuge, companheiro e companheira irá comprovar a sua condição através de uma declaração de união estável ou início de prova material. Lembrando, não é mais possível a prova testemunhal. Quanto à primeira classe, então, nós temos o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado, menor de 21 anos e o filho inválido ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Vamos abordar um pouquinho a questão desse filho que tem uma deficiência. Não é necessário que haja a interdição desse filho, bastando a comprovação da deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Segunda classe, pais. Terceira classe, irmão menor de 21 anos, inválido com deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, tendo dependentes da primeira classe, excluído a segunda, tendo dependentes da segunda, exclui a terceira classe. Importante também que só os da primeira classe têm a dependência econômica presumida. Os dependentes de segunda e terceira classe, ou seja, irmãos e pais, necessitam comprovar a sua dependência econômica. Mas e o enteado? O enteado, ele é equiparado a filho, mas a questão é que não basta ser enteado equiparado a filho, ele não tem a sua dependência econômica presumida. É necessário que ele comprove a sua dependência econômica. No mesmo sentido, o menor tutelado, ele também é equiparado a filho, no entanto, deve comprovar a sua dependência econômica. Vamos abordar um pouquinho agora de algumas questões peculiares do dependente. Filho maior inválido.
A TNU, ela tem um entendimento através do tema 118 que a invalidez ocorrida após o óbito do instituidor, ou seja, após o óbito do segurado, não autoriza a concessão da pensão por morte para o filho maior. No entanto, quando essa invalidez ocorre antes do óbito, ainda que ele já tenha mais de 21 anos, a jurisprudência tem entendido cabível o benefício da pensão por morte. Então, o que a gente tem que cuidar? Se essa invalidez ocorreu antes ou depois do óbito. Ela pode ser após o filho ter alcançado a maioridade de 21 anos, porém, ela tem que ter ocorrido antes do óbito. Após o óbito, não é possível receber o benefício da pensão por morte. Já o filho maior universitário, nós já tivemos inúmeras discussões no judiciário sobre essa temática e temos inclusive sumulada na TNU através da súmula 37, que a pensão por morte é devida ao filho até os 21 anos de idade, não sendo possível prorrogar pela pendência de curso universitário. É diferente lá da pensão alimentícia. A pensão por morte, ela só é possível ser prorrogada após os 21 anos de idade, no caso do filho ser acometido de uma deficiência, de uma invalidez que ocorra antes do óbito. O menor sob guarda, conforme nós vamos verificar, ele também pode receber o benefício da pensão por morte. E como a gente tem um entendimento, né, no repetitivo 732 do STJ, ele tem garantido esse benefício desde que comprovada a sua dependência econômica. Por fim, vamos abordar um pouquinho da questão do cônjuge separado. O cônjuge separado, ele sim tem direito à pensão por morte quando ele vinha recebendo a pensão alimentícia. Então, nós já tínhamos o entendimento, está resguardado na lei, a questão que quando o cônjuge separado vem recebendo a pensão alimentícia, ele tem direito à pensão por morte. Mas e quando esse cônjuge renuncia à pensão alimentícia? Bom, nesses casos nós já tínhamos tanto entendimento do STF, STJ e TNU de que, se comprovada a dependência econômica posterior à separação ou divórcio, é possível que seja deferido o benefício da pensão por morte. Ou seja, às vezes ocorre a separação, na época se renunciou aos alimentos, não se colocou essa questão, mas após há uma dependência, uma necessidade superveniente, e o segurado ele vem contribuindo, auxiliando na manutenção daquele ex-cônjuge. Nesses casos, uma vez comprovada a dependência econômica, nós temos sim garantido o benefício da pensão por morte através da jurisprudência majoritária que vem entendendo nesse sentido. Para isso, a gente pode anotar aí, a súmula 369 do STF determina que no acordo de desquite não se admite renúncia aos alimentos, que podem ser pleiteados ulteriormente se verificados pressupostos legais, ou seja, se verificada a dependência econômica. Na mesma senda, a súmula 336 do STJ, a mulher que renunciou a alimentos tem direito à pensão por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Mas o que mudou agora na Lei 3.846 de 2019? Nós tivemos uma alteração no artigo 76 em seu parágrafo 3º. Anteriormente não havia nenhuma vedação legal, ou seja, o cônjuge separado vinha recebendo a pensão alimentícia. Quando ocorria o óbito do segurado, ele habilitava-se para continuar recebendo a pensão por morte, e essa pensão por morte ela não tinha uma data de cessação. A partir de agora foi incluído que, nos casos de pensão alimentícia temporária, ou seja, ficou determinado na separação que o cônjuge vai pagar só por mais 3, 4, determinado período de tempo específico a pensão alimentícia, se o óbito ocorrer antes do término, desse período, a ex-cônjuge irá receber o benefício da pensão por morte somente pelo tempo remanescente. Ou seja, se ela teve agora, em 2018, a separação ocorrida e ficou combinado, ficou decidido em acordo judicial, em sentença, que haverá o pagamento da pensão alimentícia por 2 anos, e há um falecimento agora em 2019,
ela pode se habilitar à pensão por morte, porém só receberá até 2020. Ela cessará ao mesmo tempo que estava estipulado na sentença, pelo prazo remanescente. Outra alteração que nós tivemos é quanto à data de início de benefício. A data de início de benefício, ela já teve algumas alterações anteriormente, para receber desde a data do óbito, ou seja, os efeitos financeiros do pedido da pensão por morte para receber desde a data do óbito eram de 30 dias. Posteriormente, passou a ser a partir de 90 dias da data do óbito. A grande diferença agora é que se passou a estabelecer um prazo para o menor de 16 anos. Agora, ele tem um prazo de 180 dias para fazer esse pedido de pensão por morte e receber o termo inicial, ou seja, a data do início, os atrasados desde o óbito, se ele requerer dentro desse prazo. Mas ele vai perder o direito ao benefício da pensão por morte? Não, estamos falando de efeitos financeiros. Ou seja, se não há o pedido nesse prazo de 90 dias, regra geral, ou de 180 dias do óbito para o menor de 16 anos, o efeito financeiro é da data de entrada do requerimento, da data que foi feito o pedido, e não da data do óbito. Então, a partir de 18 de janeiro de 2019, prazo para o menor de 16 anos requerer o benefício é de 180 dias. Mas e se o óbito ocorreu antes, até dia 17 de janeiro de 2019? Bom, ele pode requerer a qualquer tempo o benefício da pensão por morte e terá os seus efeitos financeiros garantidos desde a data do óbito. Mas, Natasha, tu comentaste um pouco que antes era 30 dias, depois é 90. Vamos relembrar, recapitular. Até dia 16 de 6 de 2016, a lei determinava que o prazo, a regra geral, era até 30 dias do óbito para que o efeito financeiro fosse da data do óbito. Só que a partir de 17 de 6 de 2016, passou a ser 90 dias, ou seja, o segurado, o dependente, né, o dependente ele tem um prazo de 90 dias para requerer que seja habilitado o seu pedido de pensão por morte. Para receber os efeitos financeiros desde o óbito, deve requerer nesse período. Não requereu nesse período, recebe desde a data que está dando entrada no requerimento. E o tempo de duração do benefício da pensão por morte? Bom, em 2015 nós tivemos sensíveis alterações na questão da duração do benefício. Anteriormente, para os óbitos até 17 de 6 de 2015, a pensão por morte era vitalícia, ela não dependia da idade do dependente, do número de contribuições. Porém, em 2015 nós tivemos uma alteração. Então, para aqueles dependentes, no caso do cônjuge, ou companheiro ou companheira. Lembrando, para os filhos menores de 21 anos, a pensão ela vai durar até que atinja a idade de 21 anos. Para aqueles dependentes, filhos, ou se for o caso, pai ou irmãos que sofram de incapacidade, deficiência mental, intelectual ou grave, o benefício ele irá até a cessação dessa incapacidade. Apenas no caso dos companheiros, companheiras e cônjuge é que há esse prazo, essa duração. Então, para aqueles dependentes que possuem até 21 anos de idade, a duração será de 3 anos. Para aqueles que têm de 21 a 26 anos, a duração do benefício será de 6 anos. Para aqueles que têm de 27 a 29 anos, o benefício será uma duração de 10 anos. Já para aqueles de 30 a 40 anos, a duração será de 15 anos. A idade de 41 a 43, 20 anos. E acima de 44, nós temos aí a pensão vitalícia. Tá, mas tem alguma exceção? Sim, se a união ela tem um prazo inferior a 2 anos, ou seu segurado à época do seu óbito tinha menos de 18 contribuições, a pensão será de 4 meses. 18 meses de contribuição não é carência, porque esse dependente ele tem direito à pensão por morte. A diferença é que a duração do seu benefício não será conforme a idade, e sim conforme
esses 4 meses, de acordo com o tempo de duração ali, que é de menos de 2 anos, e conforme 18 contribuições. Tem alguma exceção, Natasha? Sim. Se o óbito ocorreu devido a um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, não se aplica essa exigência de 18 meses de contribuição e de 2 anos de união estável. Se passa direto para a análise ali de qual é a idade, né, desse dependente, e daí vai se verificar qual é o tempo de duração. Então, recapitulando, o benefício da pensão por morte ele tem um tempo de duração para cônjuge, companheiro e companheira, conforme a idade do dependente. Para todos? Não, só para aqueles que estão com uma união superior a 2 anos ou que o segurado já tenha mais de 18 contribuições. Se tiver menos de 2 anos e menos de 18 meses de contribuição, o benefício vai durar 4 meses. Se o óbito ocorreu devido a um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, não há essa exigência do tempo de duração acima de 2 anos e também não há essa exigência de um tempo mínimo de contribuição, passando direto para aquela tabelinha ali da idade do dependente e o tempo de duração. A partir de 2018, a lei previu que é possível haver a revisão dessa idade mínima e o tempo de duração, mas até agora a gente não teve nenhuma alteração nesse sentido.